Momento Cidadão. Esse canal aqui ele faz parte do vídeo Aulas de Espiritismo. Aqui as minhas palestras. Eu vejo que a gente religioso, a gente deve de começar a se impor mais, começar a ir para as redes sociais, conversar com os nossos amigos, os nossos parentes, os nossos vizinhos, conversar com qualquer pessoa que a gente possa ter diálogo e começar a instruir essas pessoas a começar a pedir coisas melhores para a gente poder ter um país melhor, um estado melhor, um município melhor, um bairro melhor, uma vida melhor. E eu vejo que a gente deve de começar a pedir que a gente precisa votar em todos os comandantes das nossas Forças Armadas. Os generais, os brigadeiros e os almirantes. A nível Estado, quem coloca os generais, os almirantes e os brigadeiros é o governador. É a alta cúpula do governo dele. E a nível federal, quem coloca os generais, os brigadeiros e os almirantes é o presidente, é a alta cúpula do governo dele. E quem tem que colocar somos nós, porque políticos vão colocar pessoas que representem eles, e nós temos que colocar pessoas que representem a gente. Se a gente fizer isso, se a gente conseguir empossar eles, a gente se livra das coisas que está acontecendo no nosso país nesse exato momento e se livra daquelas tragédias que aconteceu na história da raça humana. Se aquelas pessoas no passado tivessem votado nos comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, não tinha acontecido aquelas tragédias, entende? E para isso, nós precisamos pedir todos os dias até encontrar pessoas que se interessem por aquilo que a gente está pedindo e queiram nos guiar, nos liderar. E quando a gente achar esse tipo de pessoa, a gente tem que ajudar elas com tudo que elas precisem para ficar forte, poder disputar as eleições, ganhar a eleição e entrar lá para dentro e mudar as leis e colocar esse tipo de ideia em prática. E mais uma coisa, quando a gente empossar esse tipo de pessoas, a gente não pode deixar elas sozinhas. Que se a gente deixá-la sozinha, sem apoio, o mal chega e tira ela do cargo e faz maldade. A gente tem que mostrar para o mal que aquela pessoa está nos liderando e que a gente está ajudando e apoiando ela com tudo que elas precisem para fazer e colocar em prática as ideias que ela nos prometeu. A gente está apoiando elas com tudo que tem que ser feito, entende? E a gente vai ajudar elas com o que elas precisarem, entende? E esse tipo de pessoas não vão vir por partido político. Partido político, eles já têm o pacotinho pronto. E não vão deixar ninguém entrar diferente. Eles estão com os mesmos de sempre, desde o começo do Brasil, os mesmos de sempre, com as mesmas ideias e as mesmas polêmicas. Quando chegar a eleição, tu vai ver que vai aparecer os mesmos de sempre, com as mesmas ideias e as mesmas polêmicas. Tudo superficial. Eles nunca vão deixar entrar pessoas diferentes, entende? E não adianta tu pedir uma vez no ano e deixar o resto do ano vazio. Tem que pedir todos os dias até encontrar pessoas que se interessem por aquilo que tu tá pedindo e queiram nos guiar, nos liderar. E quando a gente achar esse tipo de pessoas, a gente tem que ajudar elas com tudo que elas precisem para ficar forte, poder disputar as eleições, ganhar a eleição e entrar lá para dentro e mudar as leis e colocar esse tipo de ideia em prática. É assim que funciona. Mais uma vez, eu vejo que a gente religioso, a gente precisa começar a pedir que a gente precisa votar em todos os comandantes das nossas Forças Armadas. Os generais de todos os quartéis, os almirantes de todos os quartéis e os brigadeiros de todos os quartéis de todo o nosso Brasil. Se a gente conseguir isso aí, a gente vai tirar o nosso Brasil de país de outro mundo para país de primeiro mundo. A gente só tem a ganhar, entende? Não adianta a gente pintar a cara, sair gritando no meio da rua, quebrando patrimônio público, atravessando o caminhão no meio da estrada, colocando fogo em pneu, que a gente vai mudar o nosso Brasil.
Isso aí a gente vai estar só municiando essa gente poderosa a dar risada da cara da gente, taxar a gente de marginal e colocar a gente na cadeia com o poder que eles têm. A gente tem que usar o sistema. Se o sistema brasileiro diz que a gente tem que ser democrático, a gente tem que ser democrático. E para isso a gente tem que pedir o que a gente quer, até encontrar pessoas que se interessem por aquilo que a gente está pedindo e queiram nos guiar, nos liderar. E quando a gente achar esse tipo de pessoas, a gente tem que ajudá-las com tudo que elas precisem para elas ficar fortes, poder disputar as eleições, ganhar a eleição e entrar lá para dentro e mudar as leis e colocar esse tipo de ideia em prática. Entende? É assim que funciona. Essas são as minhas palestras.